Beleza, pessoal? Estamos aqui para a nossa segunda aula. Vamos falar de triângulos nessa aula. Eu espero que vocês já tenham visto a apostila, lido o material e tentaram resolver alguns exercícios pelo menos. Um triângulo é uma figura geométrica plana, fechada, formada por três segmentos de reta. É importante definir que são segmentos de reta, não qualquer curva, tá? E que ela seja fechada. O que é importante a gente saber no triângulo? Bom, o triângulo é formado ali pelos três lados e cada encontro dos lados a gente chama de vértice. Então, os vértices A, B e C destacados aí. Os lados, o lado AB, o lado AC, o lado BC. Observem que nós chamamos, é costume nós chamarmos sempre da letra minúscula referente ao lado, ao vértice, o nome desse lado. Por exemplo, o lado BC nós chamamos de Azinho porque ele está oposto ao vértice A. O lado AC chamamos de Bzinho porque ele é oposto ao vértice B. E o lado AB chamamos de Czinho porque ele é oposto ao vértice C. Destacamos aí também os três ângulos internos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Destacamos um ângulo externo. Lembra do teorema do ângulo externo que nós falamos ainda em sala de aula? Que o ângulo externo é a soma dos dois internos que não encostam nele. Vamos falar da classificação de um triângulo. Dá para classificar um triângulo em relação às medidas dos seus lados e em relação à medida dos seus ângulos. Em relação aos lados, o triângulo pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. O triângulo escaleno, que está aí na tela para vocês, ele tem os três lados e, portanto, os três ângulos de medidas diferentes. O triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados de mesma medida e, portanto, os ângulos opostos a esses lados também têm a mesma medida. Beleza? Geralmente, o lado diferente nós chamamos de base do triângulo. Observe que os ângulos da base são iguais. E o triângulo equilátero, que é aquele cara que tem os três lados de mesma medida e, portanto, os três ângulos também são de mesma medida. É importante notar que todo triângulo equilátero é isósceles, mas não o contrário. Porque se o cara tem três lados de mesma medida, ele teria dois lados de mesma medida. É que no triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus. Porque se os ângulos são de mesma medida, 180 dividido por 3 vai dar 60. Em relação aos ângulos, aquele triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, todos os ângulos agudos, é chamado de triângulo acutângulo. Os três ângulos são menores que 90. Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, é chamado de triângulo retângulo. Lembra que não é possível ter dois ângulos retos num triângulo, senão a soma não vai dar 180. Assim como não é possível termos dois ângulos obtusos num triângulo, não tem como ter dois ângulos maiores que 90 num triângulo. Um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso, é chamado de triângulo obtusângulo. Beleza? Vamos falar na próxima tela sobre alguns segmentos importantes dentro de um triângulo. A mediana é o segmento que sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Tá vendo o triângulo ABC? Sai do vértice A e chega no ponto médio do lado oposto. O ponto médio divide o lado em duas partes de mesma medida. AM é o que a gente chama de mediana do triângulo. Veja, o BM é igual ao CM, logo o segmento AM é a mediana do triângulo. O ponto de encontro das medianas é o baricentro. Bissetriz. Bissetriz é a reta ou a semi-reta que divide um ângulo ao meio, divide um ângulo em duas partes iguais. Dado o triângulo ABC, divide esse ângulo A em duas partes iguais, AS é a sua bissetriz. Sabe que BAS é igual a SAB. E aí o AS é a bissetriz desse triângulo. O ponto de encontro das bissetrizes é o incentro.
Altura é aquele segmento que sai do vértice e chega no lado, ou no prolongamento do lado, formando 90 graus. Então, tá vendo o triângulo ABC bonitão aqui? AH é sua altura. AH é perpendicular ao lado BC. O ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Mediatriz. A gente chama de mediatriz de um segmento. Como o triângulo é formado por 3 lados, ele tem 3 segmentos e, portanto, tem 3 mediatrizes. Mas é mediatriz de cada lado. Mediatriz é aquela reta que passa pelo ponto médio do segmento, formando 90 graus com ele. Então, tá vendo o triângulo ABC? Traço uma reta M perpendicular a BC, formando com ela 90 graus, dividindo o lado BC em duas partes iguais. BM é igual a MC, a reta M é a mediatriz desse segmento. O ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Nós vamos falar com mais carinho desses pontos de encontro na próxima semana, na próxima aula. Façam as atividades solicitadas, daquelas 2 páginas que eu anotei para vocês, e boa semana, continuem estudando, não parem, beijo, tchau.